Espartanos, bom dia pessoal, excelente quarta-feira a todos os guerreiros e guerreiras do canal, Espartamos junto. Pessoal, eu sei que no meu canal começou a falar agora de alguns temas da vida moderna, principalmente em relação à política. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Bom, de fato é o seguinte, eu estou seguindo aqui a história do livro e não tem como não falar de política, principalmente da vida moderna, né, das coisas que estão acontecendo, porque tem muita coisa parecida aqui na história do livro aqui com o momento atual que nós estamos vivendo no nosso país. Nesse capítulo aqui de hoje, que eu vou estar fechando a história de Temístocles, né, a gente vê isso claramente aqui, fazendo uma analogia com alguns personagens aí que passaram pela essa eleição aí, pela essa última eleição. Bom, pessoal, tá curtindo? Manda bicudo espartano no like, dê um arru no sininho. Não tô gostando desse tema de política e tal, tá achando chato. Meu canal, não se preocupe, pessoal. Meu canal é para falar de espartano, é para falar de motivação, é para te falar sobre dores da vida, sobre superação, sobre não desistência, né, sobre parábolas, sobre ser um ser humano melhor para o mundo. Não se preocupe, meu canal não vai virar um canal político, não. Eu não defendo candidato nenhum, nem partido nenhum. Eu não fico, né, endeusando um candidato nenhum, não. Né? Eu estudo ideias e eu estou estudando a situação também nossa atual do país, do que está acontecendo aí, né? Então tem que olhar essa situação toda aí, pessoal. Bom, mas de qualquer forma, vamos continuar aqui o podcast. E nós estamos agora fechando a história de Temístocles. Nós temos que falar algumas curiosidades aqui sobre Temístocles, para a gente acabar de fechar o capítulo. E pessoal, vou falar a verdade para vocês aqui, ó. Nós vamos falar do fim de Temístocles, que fim que ele teve. Eu achei isso muito interessante. Bom, vamos continuar então. Bom, no último podcast eu tinha falado que Temístocles aplicou muito bem o dinheiro de Atenas, justamente na frota marítima, né? E ele chegou a construir 100 dos 200 navios lá que estavam mais ou menos planejados, né? Os triremes. Triremes era aquela navegação, aquela embarcação dos atenienses que era um navio resistente, né? E era um navio de guerra mesmo, porque ao mesmo tempo que ele estava ali para velejar, ele era preparado com a ponta já para arrebentar outros barcos, né? Quebrar outros barcos no meio, né? Era literalmente uma arma marítima, né? Então esse foi o dinheiro investido aí pelo Temístocles, né? E Temístocles também, ele foi chefe magistrado, né, desse programa naval. Ele foi o cara que foi o gestor desse programa naval. Além dele ter dado a ideia para aplicar o dinheiro nisso, ele conhecia também muito sobre embarcação. Então ele foi o gestor principal naval nesse sentido aí. Foi chefe magistrado dos atenienses na construção desses barcos, né? Então, muito interessante o talento aí de Temístocles. Além de tudo, pessoal, claro, antes das peripécias do Xerxes, né? Antes do Xerxes invadir Atenas lá, de qualquer forma, né? O Estrategos, né? Como ele é citado aqui, o homem Estrategos, o homem estratégia, né? Ele era o político mais influente de Atenas. Além de tudo, era político, né, pessoal? Além de tudo, era um político lá de Atenas que tinha muita influência lá, né? O controle da frota naval era praticamente... Na verdade, pessoal, olha para você ver, a hierarquia na Grécia. Não estou falando de Atenas, não estou falando de Esparta. Eu estou falando aqui de todas as polis gregas. Mas na Grécia, quem manda é Esparta. Todo mundo bate continência para Esparta. E no mar também não era diferente. Então fala o seguinte aqui, ó. O controle da frota naval era nominalmente do espartano Eribíades. Exatamente. Eribíades, na verdade, que tem acento. Eribíades. Mas foram as decisões de Temístocles que fizeram a diferença, que resultaram realmente nas vitórias obtidas, inclusive em Salamina, né? Bom, pessoal, a gente está vendo que Temístocles aqui, ele era um político influente também. E é interessante a gente estudar um pouco sobre política e entender o que é um político, o que é fazer politicagem e uma reflexão até para a vida moderna mesmo, como a gente pode ser mais político. Pessoal, assim, ser político não é sinônimo de ser corrupto, ladrão, não. Como foi culturalmente enraizado aqui por nós brasileiros, né? O político geralmente é uma pessoa que ele foca em ver os problemas de forma global. E olha só que interessante essa reflexão para nós aqui.
você conseguir enxergar as coisas de forma global, você conseguir ver 360, você conseguir atingir várias esferas da sociedade, né, e enxergar o outro lado, né, não ser egoísta, enxergar que as pessoas elas possuem necessidades, né, todo ser humano possui suas necessidades. Então, um bom político, ele identifica as principais necessidades das pessoas, né? Um bom amigo, um bom colega de trabalho, ele identifica, né, isso também nas empresas, quais são as deficiências e quais são realmente as motivações das pessoas, aquilo que elas mais necessitam, aquilo que elas mais precisam. E geralmente pessoas do bem, pessoas amigas que querem ajudar, querem fazer diferença, elas têm essa sensibilidade de identificar e elas estão ali para ajudar o pessoal. E isso é muito importante, né? E o político, o sistema político, ele é um sistema que pega muito da questão da persuasão, de convencimento, né? Porque o político, ele carrega junto com ele uma ideologia. Essa ideologia é que praticamente move as pessoas, né? As pessoas que pensam parecido, que pensam mais ou menos de forma igual, né? O político, ele vai ser o representante daquilo ali, né? Ser o representante da massa naquela ideologia que está sendo defendida. E uma das coisas principais também é a questão de troca, né? O político, ele geralmente, ele é uma pessoa que sabe mexer muito bem com negociações, com trocas de favores, né? Olha, a gente ajuda aqui, eu te ajudo por ali, mas de forma que todos se beneficiem. Então, pessoal, quando a gente olha a política nesse aspecto, a política não é uma coisa ruim, não. A política é uma coisa boa. Você olhar as pessoas, você olhar os problemas de diversos tipos de pessoas, de várias classes sociais, quais são as necessidades dela, como é que você pode atender elas, né? Que tipo de benefício que você vai ter, de certa forma, ajudando essas pessoas, de forma que todos fiquem satisfeitos, né? Então, é muito importante isso, né? Então, Temístocles era muito forte na área política lá em Atenas, né? Mas aí não vamos continuar aqui. Depois que ele apoiou Leônidas ali na Batalha de Termópilas, né? E como pôde, né? E praticamente obteve a vitória decisiva contra os persas ali no mar, os atenienses voltaram sua atenção ali para a restauração da cidade, né? Realmente, pessoal, porque os persas invadiram ali depois que eles venceram Leônidas, praticamente ali, né? O filme Ascensão do Império 300 mostra um pouco disso, né? Depois que Xerxes corta a cabeça de Leônidas ali, eles vão para Atenas. Atenas é a cidade que mais paga caro com a revolta dos persas ali, né? Os caras entraram ali nervosos. Então queimaram estátuas, queimaram monumentos, destruíram palácios, né? Detonaram com a cidade toda. E Temístocles, como ateniense, né, ele estava muito preocupado com a restauração da cidade dele, né? E aí fala assim, ó, Esparta, que afirmava que nenhuma cidade do istmo de Corinto deveria permanecer sob controle do inimigo. E não podemos nos esquecer que Xerxes tinha alguns aliados gregos também, né? Quer dizer, alguns traíras ali da Grécia apoiavam Xerxes. Inclusive, pessoal, alguns espartanos também, como o rei exilado de Esparta, Demaratos, por exemplo, ele estava do lado de Xerxes, né? Então, assim, ele não queria ficar na defensiva. Mas acabou que Temístocles, de certa forma, ele conseguiu, com os meios diplomáticos, os meios políticos, terminar a reforma da cidade de forma a deixar a cidade defensável, né? Com alguns muros ali, e também conseguiu tempo para tornar os Pireus ali, né? Os Pireus é tipo um porto lá, fortificado de Atenas, e ele acabou se tornando um dos melhores portos de toda a Grécia, né? Então, pessoal, não tem como negar o talento de Temístocles, um homem sensacional no sentido político, né, da sua influência política, né, de saber usar bem as palavras, ao mesmo tempo ir para a ação, na prática ser um grande velejante marítimo, um grande guerreiro marítimo, né, com a sua frota no mar ali. A gente vê isso no filme Ascensão ao Império também. O cara era corajoso mesmo, destemido, ao mesmo tempo era um gestor, sabia fabricar, construir, né, embarcações, e ao mesmo tempo um grande reformador, arquiteto ali das edificações ali, ajudou a reconstruir Atenas de forma que ela ficasse protegida também dos inimigos. Então, realmente um talento muito grande para esse homem, né? Não tem como negar isso, né? Mas aqui eles vão continuando aqui, e de repente o Fidipides, que é ateniense também, né, ele começou a ficar triste, começou a ficar sério.
E aí o pessoal começou a ficar desconfiado do teatro, só que aí ele desabou e falou, ó, pessoal, só que após a crise persa, Temístocles e Aristíades pareciam ter superado suas diferenças, né? Porque eu falei no podcast passado que Aristíades era um dos inimigos de Temístocles, né? Eles disputavam poder ali entre eles ali dentro de Atenas. Como já falei também, o ego ateniense ele era muito mais forte que o ego espartano contra eles mesmos, né? As divergências entre eles eram maior por causa do nível cultural, pessoal. O nível cultural, filosófico. Atenas tinha uma sabedoria, filosofia, medicina, eles estavam muito mais avançados, né? Toda vez que você tem muito conhecimento, você realmente tem uma arma para questionar o sistema. Quando você tem muito conhecimento, sabedoria, você começa a questionar o sistema do jeito que ele é, né? Então, realmente eles começaram a ter as crises internas aqui, né? E aí eles acharam que já parecia que já tinha superado. Só que Temístocles logo começou a perder a confiança do seu povo, novamente, né? E ele começou a ficar muito arrogante também, porque, de certa forma, o poder, pessoal, subiu a cabeça, né? Depois que ele venceu os persas ali, reconstruiu a cidade, né? Ajudou a reconstruir a cidade, o poder começa a subir a cabeça, né? E aí eles vão falando assim, ó, a gente não sabe ao certo o que houve, né? Mas, ao que parece, ele começou a aceitar alguns subornos administrativos, pessoal. E aí começa a trairagem. É muito triste, pessoal. O poder sobe a cabeça, ele começa a ter influência demais, né? E ele começa a receber alguns subornos, pessoal. Então, igual eles falam, né? Tem uma filosofia, um dito popular que fala isso. Quer conhecer uma pessoa de verdade, dá poder a ela, né? Vê o tanto que ela tem nesse poder, porque aí você consegue medir o caráter dela, né? Essa pessoa só é bom caráter porque ela não consegue ter o acesso ao poder, mas se tivesse, ela provavelmente aquilo ali ia subir a cabeça dela e ela não ia conseguir voltar para trás mais não. Esse é um caminho literalmente sem volta, né? E é o que está acontecendo aqui, né? Aconteceu com Temístocles, né? E aí eles vão falando justamente isso. Ele começou a aceitar subornos administrativos, né? Assim, ele também terminou a cair pela própria lei que ele ajudou a criar em Atenas, que é a lei que eu mencionei no podcast passado também, a lei do ostracismo, pessoal, né? E aí ele foi retirado para Argos, né? Foi exilado ali de Atenas, né? E mesmo assim, né? Claro, os espartanos acusaram ele de realizar intrigas com os persas. Os espartanos falaram, pô, esse cara é lógico, tem a treta de Esparta e Atenas, isso sempre teve. Então, por mais que Temístocles tenha ajudado os espartanos ali e ajudado a Grécia ali na batalha marítima, né? Os espartanos, você acha que ia ficar passando a mão na cabeça dele e tal? Nada. Os espartanos, pô, se ele está aceitando suborno aí, com certeza deve ter aceitado suborno persa também, né? Com certeza deve ter tido alguma coisa nesse sentido, os espartanos acusando, né? E realmente, ele foi declarado traidor de Atenas e teve as suas propriedades confiscadas, né? Tanto que o sucessor de Xerxes, chamado Artaxerxes, nome inclusive que está na Bíblia aí, né, pessoal? O pessoal que é mais religioso sabe, né? Ofereceu-se para recebê-lo em seu reino. E de fato, ele foi para lá. Ele foi para lá e recebeu permissão para se estabelecer na Tessália, né? Uma aliada da Pérsia. Os ganhos de 50 talentos permitiram sua sobrevivência e ele morreu em Magnésia aos 65 anos de idade, vítima de uma doença, que embora hajam boatos de que, na verdade, não era bem uma doença, que na verdade envenenaram a sua comida, né? Envenenaram ela. Também dizem que seus ossos foram transferidos secretamente para a Ática, né? Os magnesianos o veneram como um deus. Os magnesianos, não os atenienses, pessoal. Que fique bem claro, né? Então, assim, triste o fim, não acham? Ele pergunta para os alunos, né? Se verificamos bem, quase todos os envolvidos nessa batalha de Termópolis, parece que eles tiveram um triste fim, né? Realmente, pessoal, Temístocles, Leônidas, Xerxes, todo mundo morreu de forma bem sinistra, né? E eles vão até fazer uma analogia, né? Parece que foi até uma praga dos deuses, né? Bom, acabou que Fidipildo sentou-se, Cláudio levantou e falou assim, ó, agora nós vamos começar a falar da Rainha Gorgo. Bom, pessoal, Rainha Gorgo eu vou falar no próximo episódio. A rainha esposa de Leônidas, né? E a reflexão aqui, pessoal, que fica pro nosso amigo aqui, Temístocles, né?
É que a analogia que a gente faz foi muito parecida com a Bíblia, né? Começou a atrair o próprio povo ali para algumas moedas, né? Então, muito triste isso, porque ele ainda ficou muito conhecido, muito famoso em Atenas, mas ele poderia ter morrido com mais honra, né? Poderia ter sido um deus, literalmente, ali de Atenas, ali, ter tido uma glória, né, e uma lembrança muito mais feliz, se tivesse mantido, né, os valores e não deixasse a arrogância, o poder subir a cabeça, né, pessoal? Tanto que esse poder subiu a cabeça porque, voltando ao podcast passado, eu falei que era uma criança mimada, que queria tudo do seu jeito, né? Então a gente vai ver no fim que essas pessoas levam também, né? Esse tipo de gente leva, né? Que é a reflexão que fica aqui. Então, realmente, pessoal, teve um fim muito triste, traiu princípios éticos, traiu princípios morais, traiu o próprio povo, começou a receber dinheiro, começou a receber suborno, né? Depois foi exilado, acabou que os espartanos tinham razão mesmo, fez parceria com os persas ali, ficou junto com o Artaxerxes ali, filho de Xerxes. Um fim muito triste, muito sombrio, né, de alguém que poderia ter um final mais glorioso, que teve tanta glória ali por Atenas, né, que poderia ter tido uma lembrança muito mais feliz, né. Então, essa reflexão aí é muito triste. E, claro, agora vindo para a vida moderna, né, pessoal? Quantas pessoas a gente não conhece que o poder subiu a cabeça, que ganharam na Mega Sena, que esqueceram dos parentes, que esqueceram o lado humano, que o dinheiro, de certa forma, e o poder desumanizou a pessoa. Desumanizou, exatamente. Ela começou a mais e mais e mais, e é só dinheiro, e é só prazeres, e eu não preciso trabalhar mais, e o poder, eu sou foda, o status, e essas pessoas caem do cavalo feio demais, elas são canceladas, né? Toma chifre, é divórcio, gente, amigo falso que arranca o dinheiro delas também, né? Arruma inimigos que não deveria arrumar, né? Amigos que poderiam estar ajudando e não ajuda, e que são egoístas, né? Narcisistas também, de própria natureza, né? Na vida moderna a gente vê muito isso. E claro, pessoal, a gente falando de política aqui, vocês vão ficar puto, não tô nem aí, entendeu? Não tá puto, mas algumas coisas têm que ser faladas aqui. Aqui a gente vê uma traição, principalmente onde ele trai Atenas aqui, vai pro lado dos persas, né? Aceita suborno. E, pessoal, não tem como não deixar de citar a trairagem que aconteceu nessas eleições. Sim, 3 candidatos, Ciro Gomes, Simone e Soraya. Foi a coisa mais, foi a coisa mais assim, onde a gente vê que os políticos realmente não têm palavra nenhuma. Alguns políticos aqui no país, né? Porque ambos meteram o pau no PT, do governo e tal, né? A Soraya, inclusive, ela cresceu, né? Se falando que era bolsonarista, né? E depois que ela ganhou nome através do nome do Bolsonaro, né? Trai o Bolsonaro e agora tirando foto com o MST, né? A Simone disputando ministério lá com a Haddad, mendigando ministério lá com a Haddad, né? Indo pro lado do Lula, meteu o pau no Lula também o tempo inteiro, que o governo corrupto, o governo ladrão, e depois ela simplesmente vai pro governo dele. E o Ciro foi assim, o mais triste, que é o mais antigo, né? Um dos candidatos aí mais antigos aí, né? O terceiro lugar das eleições, muito inteligente, mas que o tempo inteiro falou como é que era o PT, que o poder subiu a cabeça do Lula, que ele acompanhou de perto, que ele viu a corrupção entrar ali, que ele acompanhou tudo, e de repente, eu tô do lado do meu partido vai apoiar o PT, então é isso mesmo, né? A trairagem igual o de Temístocles aqui. Então, simplesmente, pessoal, esse tipo de atitude mostra o seguinte: você acaba com a sua imagem, você acaba com a sua honra, né? São candidatos aí que vão estar aí talvez nas próximas eleições, mas todo mundo já conhece agora as duas caras, né? Então é muito triste isso, né? Principalmente nós estamos falando de bastidores aqui, de personagens secundários, né? Como Temístocles, Rainha Gogo, Efialtes, né? São personagens secundários também das eleições aí, né? O Ciro, a Soraya, a Simone. E muito triste o caminho que os políticos escolhem, tudo pelo poder, né? Tudo para ganhar
esse prestígio, 50 talentos aqui, né? Como Judas fez também. Então, sim, tô metendo pau neles mesmo, porque para mim foram os piores das eleições, né? Para mim, de certa forma, os outros dois candidatos, apesar de tudo, de todos os defeitos, sempre foram autênticos e sempre deixaram claro aquilo que ia fazer. Pelo menos eu senti mais verdade nos dois candidatos, né, principais. Agora esses realmente mudaram de lado assim nos 45 do segundo tempo e ficou feio mesmo. Bom, espartanos, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Domingo tem mais, quarta-feira que vem tem mais podcast. Nós vamos passar para Rainha Gorgo, né? Se curtiu, manda bicudo espartano no like aí, se inscreva no canal, manda um arru no sininho, manda um arru nos comentários aí também. E é isso aí, espartamos junto. Arru!